paz, boa tarde, tudo bem com vocês? Vim aqui compartilhar hoje uma palavra que está em Efésios 4, a partir do versículo 17. A palavra diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida com Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver com necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A palavra de Deus fala, irmãos, que a gente, quando nós conhecemos, né, a verdade em Cristo, ou seja, quando a gente começa a conhecer a Bíblia, aí dando passos de fé, né? Em outra ministração eu expliquei como a gente se torna filho, que é através da confissão, né? Que queremos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, ou seja, quando a gente fala para Deus: Pai, eu aceito Jesus, seu Filho, como meu Senhor e único e suficiente Salvador, para que eu seja separado e reconhecido no mundo espiritual e não fique confundido quando clamar. Essa palavra ela está falando justamente isso, que agora você é um homem espiritual. E então vai acontecer mudanças dentro de você, porque o próprio Espírito Santo vai começar a gerar em você uma consciência. Igual a palavra falou aqui, ó. Você renova no espírito da vossa mente, ou seja, renova a mente com a palavra de Deus, para que os pensamentos sejam transformados. Então vai ocorrer uma transformação e você não vai mais viver do jeito que você vivia. A mentira é uma das coisas que que o Espírito Santo vai te incomodar. Toda vez que você mentir por coisa boba, ele vai te incomodar. Né? Que às vezes a gente dá desculpas, mas o Senhor sempre fala: ó, filho, não precisa falar a verdade, né? E a palavra também fala que é pra gente falar a verdade com o nosso próximo. E às vezes a gente não fala. Às vezes a gente se ira, a gente contende, ou seja, a gente briga. E a gente não fala o motivo real. A gente tá brigando por outra coisa. Mas a verdade é que existe algum outro motivo que tá te irritando.
Mas a palavra te convida hoje a fazer um exame de consciência. E se voltar para os seus verdadeiros sentimentos e verdadeiros motivos, os quais às vezes está fazendo você sair do sério. Que você não pode andar mais como o velho homem, destratando todo mundo, cometendo toda impureza. Ah, quer saber? Não tenho nada a perder, eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser, né? Mas tudo aquilo que eu quiser, às vezes não é bom pra mim. Igual, eu gosto de batata frita, eu gosto de sorvete, eu gosto de açaí, né? Mas se eu comer isso todo dia, não vai me fazer bem, ok? Então, nem tudo que a gente gosta e quer fazer vai fazer bem pra gente. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa trazer uma consciência. E a palavra diz pra gente que o nosso sentimento, nós vamos nos irar. E ela fala, irai-vos, é imperativo. Irai-vos, sim, pode ficar irado, mas não peque. E não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, resolva. Resolva antes de virar o dia. Quando a gente cumpre esse princípio, a vida da gente fica muito boa. É complicado? É complicado, porque o orgulho não deixa. O orgulho é o nosso maior inimigo, né? Todas as formas. Porque quando o outro não nos entende, a gente também quer fazer doer no outro para que ele nos entenda. E na verdade, a gente está só gerando sofrimento para nós mesmos. Então é preciso ter uma consciência de tudo aquilo que se faz. E quando, ao seu ver, você fez o seu melhor, então você se ira, mas você não peca. Então o que acontece? A palavra fala, não deis lugar ao diabo, porque o diabo ele vai aproveitar de uma falha sua, uma falha nos seus sentimentos, às vezes, né, que você não consegue dominar, e vai fazer você tomar decisões precipitadas, erradas, que vão te trazer muita dor e muito sofrimento, muita dor. Então, a palavra é muito linda. A palavra fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que promove edificação. E a palavra fala, não entristeçais o Espírito Santo. Tira de entre vós toda amargura, ira, cólera. O que ele está falando? Irmãos, quando vocês se assentarem, seja com quem for em uma mesa, para de trazer para essa mesa a amargura, a ira, a cólera. Ah, tô chateado, tô não sei o que, eu preciso colocar para fora, preciso falar. Ah, fizeram isso comigo, aquilo. Você sempre vai estar entristecendo o Espírito Santo. Sempre. A palavra diz que toda blasfêmia, toda malícia é para tirar de meio de nós. Então, ele está nos convidando a um esforço para superarmos situações os quais nos trouxeram raiz de amargura para dentro do nosso coração. E parar de culpar os outros, de culpar a si mesmo, porque é muito interessante. Quando a gente vive uma vida de culpa, e aquela culpa fica nos sustentando, sabe? Ah, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ah, porque eu sempre fiz isso, aquilo para as pessoas, e as pessoas nunca reconheceram. E as pessoas sempre me devolveram ingratidão, traição. E você sempre está nesse lugar. E esse lugar, irmãos, ele é quentinho. Ele é quentinho porque, você fica naquele lugar sofredor. Pessoas se conectam com você por causa da sua dor. Assim como outras pessoas vão se conectar com você como você superar isso. Mas vai ser um outro tipo de pessoa. Vai ser uma outra frequência. Porque assim, o lugar de vítima, ele te aprisiona.
Ele não aprisiona quem você está acusando, ele aprisiona você. E tudo na sua vida fica parado. Parado. Tem uma história que eu ouvi em uma pregação, se não me engano foi da pastora Viviane ou do Luciano Subirá, eu não me lembro. Mas a história é assim, tinha uma irmãzinha na igreja que tinha um marido alcoólatra. E ela fazia tudo por esse marido também não queria que ela fosse na igreja, e ela ia, e era, sabe, uma vida sofrida. Esse homem chegava em casa, agredia ela, né, quebrava tudo, às vezes não colocava as coisas dentro de casa, a irmãzinha tinha que trabalhar para sustentar a casa. E essa irmãzinha ia para a igreja, nossa, ela era a irmã, né? Nossa, olha a irmã tal, fulana, olha tudo que ela passa, tudo que ela suporta. E, nossa, ela tá sempre aqui fazendo a obra de Deus, levando a palavra, ajudando os irmãos, né? Nossa, é um exemplo. O que aconteceu? Todos esses anos, tipo assim, levou uns 10 anos e a igreja sempre orava por ela, pela salvação do marido dela, pela conversão do marido dela. E chegou um belo dia, o marido dela foi para a igreja e a palavra entrou. E ele se converteu. E ele começou a ficar assíduo na igreja, ia todo santo dia. Todo santo dia, e foi, se batizou, né? Ficou uma bênção o homem, uma bênção. O que aconteceu com aquela irmã? Ela entrou em depressão. Por quê? Porque o marido dela se convertendo e todo mundo glorificando a Deus por causa daquilo, ela perdeu o lugar de coitada. Da irmã vitoriosa em Cristo. Da irmã que tudo suporta, que tudo padece. Da irmã que conseguia passar por todo aquele caos e ainda ajudar os outros. Ela entrou em depressão. Porque ela não conseguiu lidar com a santidade, com a limpeza. Ela não conseguiu lidar com a vitória, irmãos. Porque a santidade, ela não é só o que a gente acha que é, usar uma roupa mais comportada. Isso também é santidade, né? Não ver pornografia, não participar de rodas de escarnecedores. Isso é santidade. Mas existe uma santidade que qual que é? De você passar pelo mundo e não se contaminar com ele. Conseguir viver aqui, porque a palavra diz, Jesus falou, é impossível tirar eles do mundo, mas peço que os livre do mal, né? Então, você passa por esse mundo sem a contaminação do mundo. Por quê? Porque a palavra diz que você vai se renovar a sua mente com um novo homem, com um homem espiritual. Isso é santidade, tá? Você vai se tornando cada vez mais santo, ou seja, separado do mundo, tá? E tudo que nele há. E aí, o que aconteceu com essa irmã? Entrou em depressão. O que essa irmã começou? Ela começou a ter atitudes, irmãos. Começou a ter atitudes, até inconscientes dentro da casa dela, que fizeram com que o marido dela se desviasse e voltasse para a vida. De bebida, de bater nela. E aí, o que aconteceu? Ela sarou. Por quê? Porque ela voltou a ser a irmãzinha da depressão. Perdão. A irmãzinha da depressão, ela voltou a ser a irmãzinha vitoriosa. A irmãzinha que tudo suporta, que tudo padece e ainda ajuda todo mundo. Vocês percebem que tem um lugar que às vezes as pessoas querem ficar, que é o lugar de vítimas, porque elas acham que só são acolhidas e amadas porque elas foram vítimas, vitimizadas, porque elas foram abusadas, porque elas foram abandonadas, porque elas foram traídas, porque elas foram roubadas. Roubaram, porque não tiveram pai e mãe, porque a mulher o traiu, ou o homem o atraiu, ou o marido abandonou, a mulher o abandonou, ou o filho não dá valor. Esse lugar, ela pensa na cabeça das pessoas que vivem nesse ciclo e nunca vão sair dele se não quiserem. Ela vai ficar ali. Na cabeça deles, as pessoas só os amam porque eles são dignos da piedade delas, da compaixão delas. Mas a Bíblia não nos ensina a ser assim. A Bíblia fala, arranca tudo isso de dentro de você. Arranca a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. Para o perdão, perdoe-vos uns aos outros. Quando você dá o perdão, você para de contar a história que te fizeram, porque ela não tem sentido mais.
Você para de se vitimizar nas mesas que você senta. Você para de dormir e acordar com seus algozes, com as pessoas que te fizeram isso. E você se liberta. Porque a falta de perdão é um veneno que você toma todo dia esperando que o outro morra e não vai morrer. Irmãos, atenção para a palavra de Deus. Irai-vos, mas não pequei, e não se põe o sol sobre a sua ira. Atente-se para isso. A palavra diz, que havendo perdido todo o sentimento, ou seja, o sentimento de amor, de renunciar todo esse sentimento para a liberação de um perdão, né? Quando você perde isso, você comete com avidez todo tipo de impureza. Você se contamina. Você inflama pessoas, porque você fala de outras pessoas você fala das pessoas que te fizeram mal para outras pessoas e inflama essas pessoas, que essas pessoas não conhecem às vezes. Vão acreditar em você. Então serão mais algumas pessoas que estarão com raiva do que te fizeram, das pessoas que te fizeram isso. Mas as pessoas que fizeram também têm uma história, também têm deficiência, também têm falências no caráter, na formação do caráter. Às vezes é um caráter fraco, frágil. Mas não convém que seja assim. Convém que haja o perdão. Porque Jesus morreu por todos nós. E Ele salvou todos nós. E Ele nos ama igualmente. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama tanto você que sofreu o mal, quanto quem te fez mal. Ele só não ama o pecado. E Ele vai trabalhar sempre, sempre, sempre para a salvação sua e de quem te fez mal. Então tira da sua vida, saia do lugar de vítima, saia desse lugar, esse lugar não prospera. Esse lugar você não vai para frente. Eu te falo que existe uma luz e a luz é Jesus Cristo. E a luz da palavra dele, a luz da palavra que ele nos deixou e que o Espírito Santo está nos ajudando a caminhar nela, você vai conseguir se libertar. E o perdão é o caminho. Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito por você e por mim. O amor nem sempre é recíproco. Você vai dar amor para uma pessoa, nem sempre ela vai te retornar esse amor. Mas a consciência é que o amor que vem de cima, na vertical, o amor de Deus por mim, por você, vai suprir toda essa deficiência do não retorno do amor das pessoas que deveriam retornar amor. Porque você também é amado imerecidamente. Você não merece o amor de Deus, mas Ele te ama. E Ele amou você de tal forma, e me amou de tal forma, que deu seu único filho por nós. E agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, porque eu sou perdoado, eu posso perdoar. E eu posso abraçar. Eu vou aconselhar aqui um livro que chama Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Ele explica muito das pessoas contornáveis, das pessoas incontornáveis. Os incontornáveis são a sua família. E a sua família. Ele vai falar no livro que existe um tipo de forma de se relacionar. E o amor, ele supera todas as coisas. E os contornáveis é aquele que você perdoa e deixa aí, solta. Deixa aí. Leia esse livro. Eu já estou lendo ele pela segunda vez. É muito, muito, muito bom. Eu recomendo ele. Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Amém? Então fica com essa palavra. Espero que te abençoe. Que você tenha um ótimo domingo e uma semana muito abençoada. Cheio da presença de Deus. E eu estou à disposição. Precisar de mim, só falar no privado, tá bom?
Beijo no coração de todos.